Olá, meu nome é Natália, eu sou estudante de psicologia e hoje eu vou mostrar pra ti um pouquinho do meu iPad, por que eu recomendo ele, quais aplicativos eu mais uso e tudo que tu precisa saber antes de decidir fazer essa compra, esse investimento que é realmente bem alto, mas que pra mim eu recomendo e vale a pena. E agora eu vou te mostrar o porquê. Esse aqui é o meu iPad, ele é o 4 Air normal, tem o Pro, tem o Mini, o meu é o normal. Então aqui está ele é na cor Space Gray de 64 GB, então é o básico. Aqui essa capinha, já vou falar porque talvez alguém pergunte, eu comprei ela na Shein. Ela é então aquelas capinhas, né, tipo caderno. E ela tem essas dobradurinhas aqui, que tu pode então deixar o teu iPad de pé na mesa, assim, né, escoradinho, assim. Ela funciona num triângulozinho. Então ela só tem uma fase que tu pode deixar ele sempre tem que ficar nessa altura. E não funciona muito bem tentar deixar assim ele mais coisadinho. Eu queria muito que isso funcionasse, porque eu acho muito prático de escrever com ele mais deitadinho assim, mas não funciona. Mas essa capinha eu recomendo muito mesmo que tu não vá usar ele em pé, porque ela protege a tela, então isso é super importante. Antes de eu falar sobre os aspectos técnicos e tudo mais, eu quero mostrar um pouquinho mais as outras coisas que eu tenho no iPad físico em si. Então eu uso essa capinha, essa película, que desculpa, ela tá um pouco suja, ela é uma película fosca. Eu decidi comprar esse tipo de película que é um pouquinho mais difícil de colocar, então ela tá com algumas bolinhas assim aqui, e ela tira um pouco da definição da tela. Por quê? O meu iPad foi comprado justamente para eu trabalhar e estudar. Eu quero usar ele durante muitos anos e para isso eu levo ele para faculdade, eu uso pro meu trabalho, eu uso para editar vídeo, eu uso para tudo. Então, uma das coisas que eu sei e que eu sabia que eram importantes para eu comprar o iPad era ter a caneta. A caneta, já vou falar um pouco mais sobre ela, mas pelo que eu entendi, pelo que eu estudei antes de decidir qual película que eu ia colocar, porque me recuso a deixar sem película e não recomendo, porque eu não faço nem a menor ideia de quanto que custa pra arrumar uma tela de iPad, mas acredito que seja bem caro. Então antes de eu decidir, eu sabia que eu ia ter que usar uma caneta. E pra isso eu descobri que o melhor tipo de película pra escrever é a fosca. Então ela tira um pouco da definição. Logo que eu apliquei a película eu percebi que toda aquela coisa incrível da imagem HD do iPad se perde um pouquinho. Ela fica realmente menos definida, dá pra ver mais os pixels. Então, não sei se alguém entende muito bem isso, mas eu percebi que, sim, perde um pouco da definição, mas eu não quero o iPad pra ver filme nem nada, eu vejo série nele e tal. Mas o meu foco era escrever, e eu descobri que pra escrever, o melhor tipo de película que deixava mais perto do papel, da sensação de estar escrevendo no papel, era a fosca. Então eu fiz essa decisão. Então essa é uma película fosca, ó, tu pode ver que ela é diferente do celular. Meu celular tem uma película de vidro, ó, que reflete tudo. Aqui, ó. Essa é a diferença. Então vamos para a caneta. Eu decidi que eu queria o iPad 4 Air, por causa que, como ele é mais novo, ele vai durar mais tempo, então é um investimento maior do que os iPads antigos, que tem botão e tudo mais, mas ao mesmo tempo é um investimento bom porque vai durar mais tempo. As atualizações da Apple, a gente sabe que com o tempo vai ficando mais defasado o celular, o iPad, então eu decidi comprar esse. Ele tem a tela também bem maior, então ele não tem um botão nem nada, ele é só a tela. E, enfim, por que eu estou falando isso? Porque dependendo do modelo do iPad que tu decidir adquirir, existe um modelo diferente de caneta. Existem canetas do mercado de marcas diferentes, tu pode optar por elas. Eu decidi comprar a Apple Pen, ó, então ela é a original da Apple. Ela custou caro, custou 1.000 e pouco no Amazon, parcelei em milhões de vezes, porque, primeiro fato, tu pode comprar uma caneta que seja de outras marcas. Acredito que a Logitech tem. Existem várias marcas que vendem caneta. Mas se tu tá procurando escrever bastante, desenhar, lidar com design, uma opinião própria, prefiro optar pela original, porque nenhuma vai se comparar à qualidade da original. Então, se tu tá usando uma caneta, tu quer que o traço fique bem feito, que ele reconheça na hora, né, que o traço saia na hora no iPad. Então, por isso eu optei por pagar mais caro, mas ter algo que eu sei que vai durar muito tempo e que vai ser perfeito pra utilizar.
Então agora sobre os tipos de caneta. Eu não quero levar tanto tempo falando isso, mas é muito importante saber para não comprar o tipo errado. O iPad que tem o botão, que eu não sei qual é o modelo, ele tem um tipo diferente de caneta. A caneta dele é a Apple Pencil 1. Ela vem com uma cabecinha aqui que tu tira, ela vira aquele carregadorzinho do iPhone, né, do iPad, e ela carrega assim. Esse foi um dos motivos pelos quais eu optei também por comprar o iPad 4 e não os mais antigos. Porque eu não queria ficar assim, sem poder usar a caneta e olhando ela assim, ia quebrar, ia dar merda. Então não. O iPad 4 Air, que é este aqui, ele só funciona com a Apple Pencil 2, que é um pouquinho mais cara, mas a diferença não é lá essas coisas. Então qual que é a diferença entre essa Apple Pen, que é a 2, para 1? A 1, ela tem o carregamento assim, ela encaixa nesse furinho de carregar. E essa aqui, ela carrega por indução. Então aqui vocês podem ver que tem essa coisinha aqui, que é um ímã. E aí, essa caneta tem uma partezinha, ó, que é reta. E ela encaixa assim. Ela carrega por ímã. Então, outra coisa que eu achei muito boa é que carrega muito rápido. Isso eu não sabia antes de comprar. Mas essa caneta não descarrega nunca. Então, eu já tenho ela já tenho esse iPad faz uns 5 meses. E ela nunca ficou abaixo de 70%, mesmo eu usando o dia inteiro. Isso porque toda vez que tu para de usar ela por 5 minutinhos e põe aqui do lado, ela já começa a carregar. E aí aparece aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó, aparece aqui um aviso de que tá carregando a caneta. Então é muito bom, porque no momento em que tu para de usar, tu não vai deixar ela jogada, tu vai querer encaixar no iPad pra não perder ela. E aí ela já tá carregando. Outra coisa legal é que ela tem um mecanismo diferente da 1. Eu não sei como é que funciona, não sei se tem esse mecanismo na 1, na caneta 1, mas na 2, tu dá um toque, né? Tipo o AirPod. Tu dá um toque, ela faz uma coisa, tu dá 2 toques, ela faz outra, e tu pode definir. Então, no normal, quando tu pega a caneta, quando tu compra ela, o 1 é borracha, 1 é a caneta em si, né? Usar o pincel, e o 2 é a borracha. Então, tu pode trocar isso pra desfazer, refazer, enfim. E agora, então, que eu já expliquei essa, é importante, então, tu checar, dependendo do tipo de iPad que tu vai comprar, qual o tipo de caneta. Os mais novos, que tem essa parte de indução aqui do lado, vai ser a Apple Pen 2. E os que tem botão, em geral, não sei muito bem quais são, eles vão ser de encaixar, e aí é a Apple Pen 1. Então, agora vamos pro iPad em si. Aqui está ele, aqui tá a minha fotinho de capa, enfim. Nem todos os iPads têm isso, acredito. Esse 4 Air, ele tem a função de digital aqui em cima. Então, aqui. Não, ah bom, deu. Então, e aí ele não tem o botão, então ele desliza pra cima. E tudo que tu precisa fazer aí, ó, tu desliza pra cima. Então, eu vou abrir vários aplicativos aqui só pra mostrar. Ó, abri um aplicativo. Pra sair dele, eu deslizo pra cima, e se tu deslizar bem pra cima, então, tu entra naquela parte de fechar os aplicativos. E agora eu vou colocar uma imagem do meu iPad que eu vou começar a gravar aqui pra vocês conseguirem ver, então, o que eu tô fazendo aqui na tela e pra vocês verem bem... Cadê? Aqui. Tudo que eu tô realizando no iPad. Então aqui a gente tem essa página inicial, que é a página com as coisas que eu mais utilizo do iPad. Então aqui tem a seção de livros. O iPad foi uma decisão muito boa e depois eu descobri que foi melhor ainda, porque eu consigo baixar e comprar livros muito baratos. Então a tela tem um tamanho muito bom também. Eu acredito que o mini seja um pouco pequeno demais, o iPad mini deve ser do tamanho de um Kindle. E o iPad Pro é muito grande, pelo menos pra mim, que não uso isso pra trabalhar com design, com edição de vídeos profissional. E nada do tipo não vale a pena. O tamanho do Air 4, pra mim, é simplesmente maravilhoso, porque ele é do tamanho de um livro normal. Então, isso é muito bom, porque eu, pelo menos, não gosto de ler no celular, e eu não queria investir num Kindle, porque eu não ia andar só com um Kindle. Então, eu consigo ler livros aqui. Esse aqui era um dos que eu tava lendo. Então, aqui, vocês podem ver que eu tenho vários livros. Nem todos eu paguei, às vezes eu achei na internet, fui baixando. Também é muito bom porque eu tenho slides de aula e artigos. Aqui tem o DSM-5, por exemplo, que é o livro
o Manual Diagnóstico da Psicologia que a gente usa. E ele é um livro gigante de tipo 800 páginas. E eu tenho ele aqui, então quando eu preciso olhar alguma coisa ou pesquisar, por exemplo, algum transtorno, é super simples. Só que eu tenho vários livros que se eu fosse comprar eu gastaria muito dinheiro. E também às vezes tu quer sair na rua, tu quer viajar e não tá a fim de levar um monte de livro, tu leva a caneta. Meu Deus. Eu vou deixar a caneta aqui do meu ladinho. Então, muito cuidado. Não recomendo derrubar ela no chão. Nunca aconteceu nada com a minha, mas enfim. Então, é muito mais prático, né? Tu ter só o iPad pra tu poder levar todos os teus livros, documentos. Pra faculdade também, às vezes tu não esqueceu de imprimir um artigo, sei lá. Tá tudo aqui. Tá tudo bonitinho, tu pode grifar. Uma das coisas muito boas que a caneta também te dá a opção é de, por exemplo, aquele livro que eu tava lendo ali, eu posso grifar. Então, todas essas coisinhas roxas aqui foram frases, né, parágrafos que eu quis grifar porque achei importante, queria sublinhar. Então a caneta também te dá essa opção, tu pode escolher a cor, pode escolher o tipo de de sublinhado que tu quer. Então isso é muito bom. Eu acho que pela parte de livros, com o tempo, o iPad meio que se paga se tu é uma pessoa que lê muito. Eu gosto muito de ler, então pra mim em alguns anos vai se pagar só pelo fato de eu não ter mais que comprar livros. Eu acabo comprando só os meus preferidos. Aqui a gente tem o Moodle, que é aquele site da faculdade, o Canva, que eu uso pra fazer posts, documentos do Google, que eu admiro muito, meu Deus, esse aplicativo é maravilhoso. Com o início da pandemia eu comecei a usar na faculdade, porque a gente criava um documento e começava a escrever todo mundo ao mesmo tempo ali, né? Não precisava ficar se enviando Word e ficar se perdendo em versão 1, versão 2. Então eu comecei a usar o Google Docs no início da pandemia e eu não uso mais o Word. Até porque eu acho o Word meio ruim agora, que eu me acostumei com o Google Docs. E o lado bom é que se tu, sei lá, tá em casa e tu quer escrever no computador, digitar no computador, né? Tu pode fazer e aí aqui no iPad, então tu vem e tá aqui todos os teus documentos que tu escreveu no computador, na tua conta do Google do computador, tá aqui no iPad. Então tu pode, sei lá, tô a fim de escrever, não tô em casa, mas tô com o iPad, tô a fim de terminar aquele trabalho. Show, vai lá e termina. Então, opa. Aí aqui a gente tem o Pinterest, tem a Eureka, que é o aplicativo do meu estágio de psicologia. E aí a gente vai para os dois próximos aplicativos que eu recomendo que tu compre, que são também um investimentozinho que é muito bom de fazer e vale muito a pena. O primeiro deles é o GoodNotes. Então eu vou clicar aqui. Então o GoodNotes é basicamente um caderno. E ele é um caderno maravilhoso, eu vou mostrar por quê. O primeiro ponto é que o iPad é muito bom para usar em faculdade, para usar para escrever coisas e anotar, porque fica tudo em um lugar só. E existe o aplicativo para iPhone também, então tu pode baixar no teu celular e aí caso tu não esteja com o iPad, mas queira ver uma anotação que tu fez, é só tu ir ali no celular que vai estar todos os teus cadernos que tu criou. Então aqui a gente tem, por exemplo, meus cadernos do 5º semestre. Então aqui, ó, vou mostrar pra vocês, por exemplo, psicopatologia descritiva, que são dos transtornos, né? Isso tudo eu fiz com a caneta. Então, aqui, bom, vocês estão vendo aí a gravação do iPad. Mas então aqui, tudo isso que eu escrevi foi com a caneta. Vocês podem ver que a letra fica muito bonitinha. Além de que eu, pelo menos, gosto de ter sempre tudo bem anotado e resumido da forma como eu entendo. Isso quer dizer que quando eu tinha caderno de papel, eu acabava amassando, rasgando e botando no lixo muitas folhas. Porque não ficava bonito, porque eu sou um pouco perfeccionista, é um problema que eu tenho. E eu gosto de ter tudo bem bonito e bem arrumado. Então, no iPad, se tu não gostou de algo, tu vem aqui com a caneta, vai na opção de apagar e tu apaga. E era isso. Então, é muito prático isso, é muito bom. E aí aqui tu pode escolher vários tipos diferentes de caneta. Então, pra quem gosta de fazer lettering, pra quem gosta de fazer estilos diferentes de desenho, né, na letra, é muito legal. Tu pode escolher entre várias cores, ó. Aqui tem milhões de cores diferentes, tu pode apagar, tu pode sublinhar. Então, se tu quiser mover de lugar alguma coisa, tu pode mover. Então, realmente, o GoodNotes é o melhor aplicativo de caderno que tu pode ter. Ele custa, acho que R$30, 37. E vale muito a pena. Não adianta comprar Apple Pen se tu quer estudar, né? E não comprar o GoodNotes. Eu acho ele perfeito. Esse é o GoodNotes 4, eu acho. É o único que tem ali na Apple Store. E ele vale muito a pena. Então eu uso ele pra estudar, eu uso ele como planilha de dinheiro também. Eu uso ele como planner. Então aqui eu tenho, por exemplo, meu planejamento mensal. Aqui eu tenho meu planejamento semanal. E uma lista de coisas que eu tenho pra fazer.
que eu tenho planejamento do Insta. Uma coisa legal também é que aqui tu pode criar um novo caderno, então tu cria aqui um novo caderno e tu pode escolher entre várias coisas diferentes. Tu pode escolher a capa do teu caderno, que ela pode ser uma dessas aqui, existem vários tipos. Tu pode fazer ele sem capa também, ou tu pode criar uma capa no Canva, por exemplo, e colocar aqui. E o papel também existem várias cores e vários tipos. Então aqui tu pode escolher o tamanho, tu pode escolher se tu quer amarelo, branco, que é esse que tá aqui, ou escuro. Eu tenho gostado muito do escuro, porque eu gosto de papel escuro, mas eu sempre uso, então, ou amarelo ou escuro. E aí aqui existem vários tipos de pontilhado de formas, então tu pode usar ele com papel branco, pontilhado, quadrado, que é um dos que eu mais gosto, estreito, pautado, cartão de estudo. Aqui tem jurídico, colunas, aqui tem, ó, planificador mensal, tarefas, tem contador, tem até essas coisinhas de música, de partitura. Então, eu acho isso muito legal porque tu pode fazer tudo o que tu precisa. E é isso, sabe? Daí tu vai criando. Então, aqui tem umas anotações que estão meio feias minhas, porque às vezes quando eu tô vendo uma aula muito difícil, eu gosto de só anotar de qualquer jeito, depois eu passo a limpo. Então, basicamente, o GoodNotes é isso. Ele é um aplicativo de caderno muito completo, muito rápido, muito fácil de mexer. A maior dificuldade, de fato, que tu pode ter é aprender a escrever com a caneta. Ela é, sim, um pouco diferente de escrever com no papel, né? Mas com o tempo dá certo. Eu lembro que, inclusive, na primeira semana, quando eu peguei a Apple Pen e eu paguei pelo GoodNotes, eu pensei, puta que pariu, eu nunca vou conseguir escrever com isso. E hoje vocês podem ver que eu tenho cadernos bem bonitinhos. Aqui o de psicanálise tá muito bonitinho, ó. Então, eu aprendi, então eu sei que tu aprende. E caso tu não esteja conseguindo escrever com a caneta na primeira semana, por exemplo, tu pode adicionar aqui uma caixinha de texto, ó, que eu não sei muito bem mexer. E aí tu escreve aqui, com o próprio teclado. Então é super fácil, não tem desculpa pra não saber usar o GoodNotes. E agora a gente vai pro segundo aplicativo que eu uso muito, que também é pago, que é o Procreate. O Procreate é um aplicativo de realmente desenho, pra tu criar designs, pra tu fazer coisas diferentes. Ele é um Photoshop, me permite a expressão porque eu não mexo no Photoshop no computador, mas ele é um Photoshop pro iPad. Então a quantidade de coisas que tu pode fazer é ilimitadas. O meu namorado é artista e ele é tatuador, então ele usa o GoodNotes para criar as minhas tatuagens. É muito bom porque tu pode colocar um desenho e criar outra camada, e daí tu diminui a visão de uma camada, então tu deixa ela mais fraquinha, tu pode passar por cima, criar. Então é muito bom. Eu não sou a pessoa que mais usa o Procreate, quem mais usa é realmente meu namorado. Mas ele recomenda bastante e vale muito a pena, então se tu tá pensando em desenhar, até se tu tá afim, por exemplo, de soltar tua criatividade e não desenhar, assim, de uma forma profissional, mas porque tu tá afim, vale a pena também. Ele é pago, eu acho que é uns 40, 50 reais. Então, se tu não trabalha com desenho e não tá afim de desenhar e usar pra isso, é uma coisa que tu pode deixar pra depois, não é fundamental. O mais importante pra mim, que uso como estudo, é realmente o GoodNotes. Aí a gente tem aqui as fotos, Trello, que eu uso pra me organizar, site da minha faculdade, o aplicativo da faculdade, e todas as outras coisas aqui, tipo Netflix, YouTube, e essas coisas que não são lá tão importantes, mas que também são legais de ter. Então aqui, uma coisa importante de falar é que é importante tu ter uma calculadora, porque o iPad ele não vem com calculadora, então tu tem que baixar. É meio triste, assim, a calculadora do iPad. Eu uso porque às vezes tu tá sem o celular ou tu tá fazendo uma conta no próprio tablet e daí tu precisa da calculadora, então tá ali. Outra coisa que eu gosto bastante é o Pages. Eu nunca usei o Pages pro iPad, eu uso ele no meu computador, que nem é da Apple, mas se tu entra ali no site da iCloud, tu tem acesso ao Pages. Ele é bem bom pra tu fazer, assim, notas e páginas que tu queira escrever. Mas eu nunca usei ele no iPad, então eu não sei muito bem como é que ele funciona. Eu tenho baixado porque eu tenho alguns arquivos aqui. E aí, se um dia eu precisar mexer neles, tá aí.
E é basicamente isso. Então esses são os aplicativos que eu tenho. Aqui tem alguns jogos que eu também tenho, mas que eu não uso muito, sinceramente. É só pra caso bata um tédio muito grande. E é isso, eu acho. Eu vou ver aqui se eu acho mais alguma coisa pra falar sobre o iPad, peraí. E por fim, um último aplicativo que nem é lá tão importante, mas caso tu queira editar vídeos, ou fazer vídeos por diversão, ou quer fazer qualquer coisa que envolva edição de vídeo, no iPad a gente também tem o iMovie. Então é essa estrelinha aqui bonitinha, roxa. E aí no iMovie tu tem a opção de criar filmes mágicos, então tu coloca os vídeos que tu quer o iMovie criar pra ti. Tu consegue criar uma edição do zero. Eu usei o iMovie pra criar alguns dos meus vídeos do YouTube, mas sinceramente eu não gostei muito, porque ele não deixa eu adicionar trilha sonora, o que eu acho bem legal de ter, assim, bem baixinho uma trilha sonora, que nem vocês estão ouvindo agora. Então, ele não é lá essas coisas, mas quando tu quer fazer uma edição rápida ou tu precisa fazer um trabalho da faculdade que é só juntar os vídeos, por exemplo, ele pode ser bem útil pra ti. E a minha última dica sobre iPad é caso tu esteja penando pra aprender sobre a tua letra. Então, a gente quer ter a letra bonitinha, eu pelo menos gosto de ter os meus resumos bem bonitos. E na faculdade todos os professores, a maioria passa slide, mas eu não gosto de salvar o slide, porque às vezes tu precisa de uma informação muito específica e daí tu não sabe onde tá. Então eu gosto de ter os cadernos das matérias. E eu também gosto de deixar bonitinho o meu resumo. E pra isso eu realmente aprendi penando, eu aprendi escrevendo e arrumando e descobrindo qual o melhor tipo de zoom da tela, por exemplo. Então aqui eu descobri que quando eu ponho o zoom mais ou menos assim, então aqui tá a tela, eu descobri que quando eu ponho um zoom mais ou menos assim, eu consigo escrever super bem. Eu também descobri que o melhor tipo de caneta pra mim é a esferográfica. Eu não gosto da outra porque ela trabalha com pressão, então eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Essa caneta permanente, olha, ela trabalha com pressão... Opa, tá no branco. No branco fica difícil de ver. Ela trabalha com pressão, mais ou menos. Eu não sei muito bem. Ou essa aqui trabalha com pressão. Essa aqui. Então, eu não sei escrever bem com essas. Eu ainda quero treinar pra fazer uns letterings mais bonitinhos, uns títulos. Como vocês podem ver, eu sou bem básica. O meu resumo fica bonitinho, mas ele é bem simples. Então, se tu não sabe escrever muito bem, eu recomendo que tu mude pra esferográfica, que é a mais fácil de todas. E outra dica também é ir no Pinterest e procurar por lettering. Então, aqui eu acho que se tu procurar lettering... Opa! Tu já vai achar. Outra coisa é que tu pode escrever com a caneta nesses campos aqui. Então, ó, eu vou escrever aqui com a caneta. Lettering. Ó, ele puxa direitinho o que eu tô escrevendo com a caneta. Então, aqui uma coisa legal que tu pode fazer é pegar essas imagens que estão prontas, colocar no GoodNotes, lá tu pode adicionar fotos, pode adicionar post-its e começar a passar por cima até tu ver que tu tá melhorando. Então essa é uma forma de ir aprendendo realmente como se fosse uma criança fazendo caligrafia. Mas eu juro que vale muito a pena. Então uma coisa boa é que caso tu esteja numa aula ou querendo escrever algo que tá passando muito rápido, que tu não pode escrever muito bem, escreve de qualquer jeito e passa limpo depois. O lado bom é que tu não vai precisar, por exemplo, rasgar a folha ou, tu escreveu algo bonitinho, mas o resto da página tá feio, então tem que jogar fora, vai ficar feio. Então, não. O bom é o aplicativo. O bom desse aplicativo é que tu realmente pode apagar a parte que tu quiser, tu pode mudar de lugar, pode decorar. Então, mesmo pra quem só gosta de fazer resumos bonitinhos e organizados, vale muito a pena. O GoodNotes é perfeito. E é basicamente isso que eu tinha pra te falar sobre o iPad. Pra mim vale muito a pena essa questão de ter todos os documentos num lugar só. Eu não preciso mais imprimir nada, por exemplo, na faculdade, porque já tá todos os artigos aqui. Eu consigo sublinhar, então tudo que eu consigo fazer com um livro ou com um artigo físico, eu consigo fazer aqui e aí fica tudo juntinho, tudo no mesmo espaço. Então eu realmente acho que vale muito a pena. Eu comprei o meu iPad pela Amazon e custou em média 5.300, mas dá pra parcelar em várias vezes também. Então é realmente um investimento caro, mas que pra mim vale muito a pena por essa questão de eu ler bastante, de usar pra faculdade, de usar como caderno. Então tem várias coisas que eu nunca mais vou precisar comprar, por exemplo, ou nunca mais vou precisar me estressar, porque tá tudo aqui dentro do meu iPadzinho, tudo bonitinho. Então, é isso. A câmera dele eu não falei muito, mas é porque eu simplesmente não uso ela. Eu acredito que pra fazer chamadas, por exemplo, né, é uma câmera ok. Nunca vai se comparar com uma câmera de iPhone, por exemplo. E acredito que ninguém use muito essa câmera traseira.
Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tu tiver qualquer dúvida, se tiver algo que eu não esclareci muito bem, coloca aqui nos comentários que eu tô disposta a responder todo mundo. E é isso, aproveita e se inscreve, dá like no vídeo. Beijinhos!